Apesar do nome da obra ser Memórias de um Sargento de Milícias, o narrador é em terceira pessoa, sendo o narrador observador quem narra a história. Ele narra com forte presença de humor e cinismo e faz interferências nas situações de maneira sempre divertidas, contendo ironias e brincadeiras. Quando vai descrever os costumes e as personagens da época, sempre os descreve de maneira bem debochada. Em alguns pontos do livro, a narração transita de terceira para a primeira pessoa e algumas vezes conversa com o leitor, algumas vezes faz comentários engraçados sobre o que relata. Não é sempre que acontece, mas sempre que ocorre deixa a leitura mais leve e divertida do que já é. Leonardo, ele é o sargento de milícias a quem se refere o título da obra, apesar dele apenas conseguir esse título nas últimas páginas do livro. Leonardo Pataca, ele é o pai de Leonardo, aquele que o abandona e vive amores, enquanto o filho cresce. Maria das Hortaliças é a mãe de Leonardo, que o abandona o filho para ficar com outro homem em Portugal. Luizinha, ela é sobrinha de Dona Maria e ela é o primeiro interesse amoroso de Leonardo e será sua futura esposa. Dona Maria era uma mulher não tão bonita, gorda, mas arrumada e que era rica e devotada aos pobres. O compadre, o padrinho, ele era dono de uma barbearia e é ele quem toma o lugar, a posição de segundo pai na vida de Leonardo, sendo aquele quem realmente o criou. José Manuel, ele é um falcatrua, amigo da família de Luizinha, interessado na fortuna dela. Major Vidigal era o responsável, era o homem que exerce a lei naquela época no Rio de Janeiro, chegando até mesmo a perseguir e até mesmo prender Leonardo. E também existe uma personagem Vidinha, personagem mulata de 18 a 20 anos e que atrai as atenções de Leonardo. Em um ponto da história se torna um interesse amoroso dele. A história se passa no Rio de Janeiro no século XIX e o enredo ele não acontece em um ambiente simples da cidade, mas ele roda por todo o Rio e chegando mesmo até nas embarcações e nos navios negreiros. A história começa no navio e um casal bem antirromântico, o Leonardo Pataca, um cara grandão, gordão, bigodudo, feioso, que ele é meirinho. Depois você vai entender que meirinho é um oficial de justiça e ele é pataca porque ele gosta de ganhar moeda de gorjeta, além de ter o salário público oficial, também gosta de uma gorjetinha, ele tem uma certa corrupção, propina. Leonardo Pataca hoje seria Leonardo Propina. Muito bem, ele está num navio vindo de Portugal ao Brasil, no Rio de Janeiro. Ele encontra quem no navio? Também uma mulher antirromântica, feiona, gordona, a Maria da Hortaliça. A forma que eles se assistam também é extremamente singela. Ele vai dar um pisão no pé dela e ela vai ali no cós do navio, convés do navio, e ela vai dar um beliscão ali no torso da mão dele. E aí eles chegam no Brasil e 7 meses depois nasce o filho da pisadela e do beliscão. Vai ser o Leonardinho. Leonardo, ele nasceu um bebê gordo, forte, com saúde, 5 palmos de comprimento e ele nasce com 7 meses. Aí fica aí aquela questão sobre aquela dúvida de que talvez a Maria da Hortaliça já tinha beliscado outro cara antes de embarcar no navio. Mas essa dúvida não se resolve no livro. A escola, ela se desenvolve nesse clima leve, humorístico. Esse Leonardinho vai ser um Peralta, um malandro, um vagabundinho. Ele vai ser expulso de casa aos 7 anos de idade. O pai flagra a mulher traindo com outro na cama e ele perde a paciência com a mulher e acaba dando um bicudo no Leonardinho. O Leonardinho vai pra rua e ele vai ser criado pelo barbeiro, o padrinho dele, com a ajuda da comadre, da madrinha. Aí tem um parêntese de como esse barbeiro ele se arranjou na vida. Uma vez ele foi no navio fazer sangrias, porque na época o barbeiro era meio que uma espécie de cirurgião. Aí ele vai lá fazer sangrias porque tinha que sangrar as pessoas para curá-las. Nesse navio, o comandante ele morre e antes de ele morrer ele dá um baú
para o barbeiro entregar para a esposa do comandante. E é o que ele faz. Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele subtrai aquele baú para si. Esse foi o arrumei-me do barbeiro. Veja o aspecto moral das personagens. Mas esse barbeiro, com a ajuda da comadre, foi parteira do Leonardinho, os dois vão criar essa criança. E ele vai ser, um capeta maluco. Ele vai na escola só levar bolos, palmatórias, porque ele não aprendia lições, né, tá certo? Ele vai ser coroinha, o barbeiro acha que ele é muito santo, e na igreja ele toca o terror, cara. Tá entendendo? Um dia ele vê uma vizinha que ele não gosta muito, e ele tá lá servindo lá a igreja, e ele encosta uma vela ali no braço e queima ela, e você vê aí o caráter, né, do Leonardinho, aprontando todas, tá certo? O que acontece? Ele vai frequentar quando adolescente a casa da Dona Maria. A Dona Maria tem uma enteada, que é a Luizinha, e o Leonardo se apaixona por essa Luizinha. E Luizinha nem bonita era, mas dá-lhe uma taba nele, velho. Rejeita o cara e ele segue a vida dele, né? Depois desse fora que ele recebe dela, ele segue a vida dela e o primeiro amor dele despreza ela e ele continua a vida dele. Tem uma outra coisa engraçada que o Leonardo Pataca, o pai, depois que se separou da Maria das Hortaliças, ele vai ter um caso com a cigana, velho. E a cigana também vai trair o Leonardo Pataca, velho. O cara é predestinado ao chifrudo. Então ele vai ser traído pela cigana com quem? Com o padre. Aquele padre, inclusive o Leonardinho ajudava lá nas missas. O Leonardo Pataca, um dia para se vingar desse padre, ele entrega uma festa que tá vindo na casa da cigana, cara. Pra quem? Pro Major Vidigal, autoridade da época, cara responsável pela ordem lá do Rio de Janeiro. O que acontece? O Major Vidigal vai lá e prende o padre. O padre sai só de cueca, de meias e tudo mais, todo revelado o caso da cigana. E de certa forma o Leonardo Pataca se vinga, né, da traição. Segue a história. O padre, o compadre dele morre. O que vai acontecer? O Leonardinho vai tentar voltar para a casa do pai. Só que ele vai brigar com a madrastra. E o Leonardo Pataca já com a terceira mulher, que é a filha da comadre. E uma parte do livro diz que ela é sobrinha, e outra parte diz que ela é filha. Por quê? Porque esse romance ele levou muito tempo para ser publicado. Então, como levou muito tempo para ser escrito, tem essas certas incoerências. Uma parte diz que essa terceira mulher do Leonardo Pataca era a filha da comadre, e outra parte diz que é a sobrinha. Vamos chamar de filha da comadre. É a terceira mulher do Leonardo Pataca. E o Leonardinho vai brigar com ela e vai ser expulso mais uma vez da casa do pai. Aí o que acontece? O Leonardinho vai encontrar o seu segundo amor. Ele vai morar na casa de umas mulheres solteiras e vai encontrar a Vidinha, uma mulata que tocava modas no violão. E com essa ele vai ter um caso, mas cheio de peripécias e reviravoltas. Ele arruma um emprego na uxaria do rei, ou seja, na despensa do rei, e lá ele vai se envolver com uma terceira mulher. Então o Leonardinho aí tá o pai, passando o rodo. A mulher do Toma Largura, que era uma espécie de costureiro real. E o Toma Largura acaba descobrindo isso e dá um corridão no Leonardinho. O Leonardinho vai ser despedido lá da uxaria do rei. Bom, aí de tanto o Leonardinho aprontar, ele vai acabar sendo preso pelo Major Vidigal. Ele já tinha sido quase preso, aí o Leonardo Vidigal deixou ele escapar. Agora ele foi preso por arruaça, por preguiça, por vadiagem, vagabundagem. Ele vai ser preso. E daí o Major Vidigal vai colocá-lo como um soldado. Você vai trabalhar aqui como soldado e você vai se ajeitar. Vou te endireitar, seu moleque. E aí, como diria aquele filósofo contemporâneo, pau que nasce torto nunca se endireita. E o Leonardo, uma vez soldado, ele vai também aprontar das suas. O Major Vidigal vai fazer uma batida policial um dia e manda o Leonardo para sondar uma festa lá. E para conhecer o local, para depois chegar lá e prender os arruaceiros, os vadios, os malandros. Só que ele chega lá e só tinha brother. Aí o que ele fala? Vaza daqui que o Major Vidigal tá chegando aí, cara. Então os caras vão embora
E o Major Vidigal descobre isso depois que ele entregou a batida policial. Depois fala que assim, você não tem jeito mesmo, eu vou ter que te prender. E o Leonardinho vai ser preso. E vai entrar em ação quem agora? A comadre. A sua madrinha vai pedir ajuda para quem? Para Maria Regalada, que era uma amiga do Major Vidigal. A Maria Regalada vai na casa do Major Vidigal e fala umas coisas no ouvido dele, intercedendo para que o Leonardinho saia da cadeia. O Major Vidigal, depois desse sussurro no seu ouvido da Maria Regalada, ele chega lá no Leonardinho e fala: Leonardinho, você não só tá livre, como eu vou te colocar como sargento. Essa Maria Regalada não era regalada à toa. O que ela havia prometido ao Major Vidigal é que se ele soltasse o Leonardinho, ela ia morar com ele. Eles eram meio que amantes, e o Major Vidigal faz isso. Aí de novo, cara, você vê corrupção, propina, tá certo? O ente público se corrompendo novamente. O que acontece é que o Leonardinho sai, agora ele é sargento, e ele vai reencontrar quem? Ele vai encontrar a Vidinha, aquele seu amor lá de adolescência. E a Luizinha, que tinha se casado com um falcatrua chamado José Manuel, e o José Manuel havia morrido, e agora a Luizinha está viúva, e o Leonardinho está agora sargento. Só que ele é sargento dos brigadeiros, e os brigadeiros não poderiam se casar. Aí ele vai recorrer novamente à ajuda do Major Vidigal, que já morando com a Maria das Hortaliças, Maria Regalada, ele vai transferir o Leonardinho dos brigadeiros para as milícias. E nas milícias ele podia se casar. E aí é o final do romance. O sargento de milícias se casa com a Luizinha, o seu amor de adolescência.